Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso aqui do PET Civil de Excel. Nessa aula você vai aprender um pouco mais sobre os gráficos e dashboards interativos, como que você faz para trabalhar com os dois em conjunto, para você ter aí uma forma muito bonita de você analisar planilhas com muitos dados, ok? Vamos lá? Primeiramente, a gente precisa entender o que são os gráficos. Gráficos você já sabe muito provavelmente aí, né? O que são? Podem ser gráficos aqueles desde gráficos que representam muito próximos a funções ali, ou gráficos de valores realmente. Os gráficos, como vocês devem saber, existem inúmeras formas de nós representarmos eles aqui no Excel. Simplesmente selecionando aqui um certo conjunto de dados, vocês podem vir em inserir aqui e vocês têm diversas opções de gráficos. Indo aqui em gráficos recomendados, vocês têm diversas opções aqui que o Excel propriamente recomenda para você com base nos tipos de dispersão dos valores que vocês selecionam. Primeiramente, quando vocês têm aqui uma tabela como essa, sugiro para vocês que vocês formatem ela como esses dados, no caso, como uma tabela realmente. Para isso, vocês podem selecionar aqui a primeira célula, selecionar Ctrl Shift. O Ctrl é para você pular muitas células de uma vez e o Shift é para você ficar selecionando todas elas. Ctrl Shift para baixo e para o lado, ok? Basta vir aqui na opção Inserir, Tabela, onde estão os dados da tabela exatamente na seleção sua. E sim, a minha tabela tem os cabeçalhos aqui. Pronto. Vocês podem também optar aqui por formatar a tabela, que é um estilo que vocês gostem um pouco mais. Eu odeio esse estilo que o Excel formata por padrão, por isso que eu gosto já de ir selecionando aqui esses tons mais de cinza, para mim ficar um pouco mais agradável. Ok. Agora, como muitos de vocês aí provavelmente já usaram a função tabela e a opção de formatar os seus dados como uma tabela no Excel, vocês já devem saber todas as possibilidades dessa alternativa aqui. Primeiramente, aqui vocês têm, analisando aqui coluna por coluna, tipo, o código aqui do projeto, nome, tipo de obra, todos esses dados aqui. E ao lado deles vocês têm aqui a caixa de filtro, que inclusive vocês podem desativar ela caso vocês queiram vir aqui em design da tabela e botão filtrar aqui. Fica mais interessante para quando você já deixam toda a sua tabela já está pronta e você quer enviar isso para alguém, ou você quer tirar prints, fazer coisas como essa. Você pode tirar aqui o botão filtrar. Mas com esse botão aqui vocês podem selecionar, por exemplo, de várias formas, ordem alfabética, por exemplo, data de prevista de conclusão. Vamos dizer que eu quero filtrar todos aqui do mais antigo para o mais novo, certo? Primeiramente, essa obra aqui, Residencial Green, já deveria, a data prevista de conclusão dela seria 30 de abril de 2023 aqui. Enquanto lá embaixo, segurando o Ctrl e apertando a seta para baixo, a última célula ali que está destacada seria com a data prevista de conclusão para o dia 30 de 11 de 2025. Seria um pouco difícil de eu visualizar isso se eu tivesse, como estava já no padrão aqui, os meus dados apenas em ordem crescente pelo número do projeto. Seria difícil para eu visualizar isso daqui. Vocês concordam comigo? Porém, para ter uma forma muito mais bonita de vocês visualizarem isso, nós vamos ir aqui avançando pouco a pouco até chegar aí nos dashboards que são interativos e que funcionam da uma forma melhor aí para vocês. Por isso, o próximo passo agora é nós transformarmos essa nossa tabela em uma tabela dinâmica. Para isso, novamente, vocês vão vir aqui na página de Inserir e aqui no canto superior esquerdo vocês têm a opção de tabela dinâmica. Vou ler aqui para vocês. Organize e resuma facilmente os dados complexos em uma tabela dinâmica. Você pode clicar duas vezes em um valor para ver quais valores específicos compõem o total resumido. Vocês vão ver aqui que a tabela dinâmica é muito interessante, principalmente para casos como esse, que vocês têm muitos dados sobre coisas específicas.
como por exemplo, ou tabelas muito grandes realmente, como essa tabela aqui, que tem apenas 10 projetos, já é um número interessante de projetos, sim. Porém, como eu tenho muitos dados sobre esses projetos, aí sim começa a ficar interessante essa tabela, para começar a filtrar mais sobre poder visualizar melhor, ok? Para isso, eu posso clicar aqui em qualquer célula que seja dessa tabela, posso clicar aqui em tabela dinâmica, que ele já vai aqui considerar como a tabela 1. Eu posso escolher colocar como essa tabela dinâmica em uma nova planilha ou numa planilha existente. Eu vou colocar aqui para criar uma nova planilha aqui. Já criou aqui embaixo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou renomear como tabela dinâmica. Ok? Pronto. Primeiramente vocês vão ter aqui essa caixa aqui que fica na tabela aqui, tabela dinâmica 3. Clique nessa área para trabalhar no relatório de tabela dinâmica. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver aqui todas as opções aqui para o caixa da tabela dinâmica. Aqui vocês têm todas as opções que, se você for parar para prestar atenção, identidade aqui do projeto, que é o código do projeto, nome do projeto, tipo de obra, localização, fase, tudo mais. São todas as colunas ali da sua tabela normal, daqui da sua base de dados que está na tabela 1, ok? E aqui embaixo vocês vão ter as caixinhas aqui. Temos aqui filtros, colunas, linhas e somatório de valores, ok? Com isso, você pode simplesmente arrastar aqui cada uma dessas opções para os campos aqui. Por exemplo, vou ativar aqui o código do projeto. Ele já ativou aqui, ó, uma coluna aqui com todos os dados que eu tinha. Posso também ativar aqui o tipo de obra. Ele ativou aqui nas linhas. Porém, se eu quiser isso aqui em colunas, eu posso arrastar aqui. Vou ter aqui em colunas. Rótulo de coluna: comercial, industrial, infraestrutura, institucional, residencial. E eu também já tenho somatórios aqui. Ok, mas vamos começar aqui a trabalhar melhor essa tabela. Vamos ativar aqui o nome do projeto. Vou desativar aqui o ID do projeto, que daí eu vou ver apenas o nome do projeto realmente, que interessa um pouco mais. Pronto, eu ativei aqui os nomes aqui do meu projeto, realmente, nome do projeto. Tá, coisas interessantes para a gente ir adicionando. Porcentagem concluído, posso adicionar aqui. Reparem aqui que ele adicionou como somatório de percentual concluído, porque tudo que ele for ver que tenham realmente valores, como vocês podem ver aqui, percentual concluído, vocês podem ver aqui a soma dá 620, que é realmente o que ele deu aqui. Por quê? Porque ele já faz o total geral, já soma, já está aqui automaticamente no somatório de valores concluídos. Mas às vezes, por exemplo, não faz muito sentido para a gente ter esse valor aqui de 620% como um somatório de percentual concluído, mesmo que você saiba que aqui são 10 concessões. Para isso, vocês podem vir aqui no somatório de valores. Vocês têm as opções para mover eles aqui. Se você remover, vai remover realmente toda a coluna. Por isso é interessante vocês virem aqui em configurações do campo de valor. Tá. Vocês podem dar um nome personalizado, que pode ser muito interessante. E vocês podem vir aqui, tem outras opções aqui, como máximo, mínimo, produto, desvio padrão, variância. Mas algo que, para mim, faz um pouco mais de sentido, pelo menos para o percentual concluído da obra, é a média. E não faz tanto sentido também para a gente aparecer aqui o nome personalizado média de percentual concluído. Simplesmente percentual concluído para mim já fica válido. Ok, fiz a alteração aqui. Como vocês podem ver, temos aqui obras desde concluídas até obras que estão aqui no início dela. Mas eu tenho algo que pode ser muito interessante, que é a média. A média do percentual concluído das obras. Isso aqui pode ser interessante, por exemplo, se você está coordenando várias obras que precisam ser entregues até o final daquele ano, como que está a média delas ali?
tá bem, tá muito atrasado, para você ter noções como essas, ok? Além disso, vocês têm diversas outras opções aqui. Por exemplo, vai que eu quero filtrar em relação aos custos agora. Sobre o orçamento total, custo realizado, desvio orçamentário, ou mais interessante ainda, posso tirar aqui o orçamento e o custo, deixar apenas o desvio orçamentário. Por exemplo, essa obra aqui que já foi 100% concluída, ela teve um desvio orçamentário aqui de R$150 mil a mais, ok? Seria um pouco, olha essa outra obra aqui, 95% do percentual concluído e também teve um desvio de R$150 mil a mais. Mas vamos ver aqui o orçamento total das duas aqui. Essa aqui tem um orçamento de 4 milhões e 200. Vou até jogar para cima aqui para ficar um pouco melhor. Vocês podem trocar aqui as colunas simplesmente arrastando, tá bom? Essa obra aqui teve um orçamento de 4 milhões e 200 mil. Já essa outra aqui teve um orçamento de 3 milhões e 800 mil. Daí você pode começar a fazer a análise. Opa, essa aqui ainda não foi concluída, teve um orçamento menor e extrapolou um percentual maior do orçamento em relação a essa outra. O que está acontecendo com a minha equipe naquela obra e tal? Vocês podem começar a fazer essas análises de uma forma muito mais clara do que simplesmente vendo uma tabela como essa aqui, ok? Além disso, vocês podem ativar coisas como fase atual para vocês verem aqui. Esse galpão logístico que está em 95% aqui, que a gente estava comentando agora há pouco, já está na fase do acabamento. Você também abre essas caixinhas aqui para você minimizar aqui a fase que a obra está, para caso que você queira ver. Por exemplo, estou fazendo a análise aqui. Esse aqui está em 5%, provavelmente está na fundação, realmente está na fundação. Essa aqui que está em 60%, que fase será que está? Estrutura. E vocês podem configurar da melhor forma aqui para vocês, de uma forma muito rápida, inclusive, para vocês verem aqui, ok? Agora que vocês já tiveram aqui uma pequena introdução a tabelas dinâmicas, vamos aqui começar a aprofundar um pouco mais elas aqui, ok? Primeiramente, se eu quero criar uma nova tabela dinâmica com base naquela mesma base de dados, eu posso copiar e colar aqui. Pronto, agora eu posso editar essa nova tabela dinâmica. Percebam que aqui, se eu clicar aqui, vou desativar aqui fase atual e percentual concluído, desvio orçamentário. Nessa daqui eu também não quero a fase atual. Pronto. Já nessa daqui, quero o nome do projeto, continuar. Vou criar a equipe alocada e os incidentes de segurança que eu estou tendo. Ok, deu uma alterada aqui na minha planilha. Agora eu tenho aqui essa primeira tabela aqui com nome da obra, percentual concluído e a soma do desvio orçamentário delas. Também eu tenho aqui outra com o nome da obra, a soma da equipe alocada e os incidentes de segurança nelas. Eu dei aqui uma mudadinha na minha planilha. Agora vocês podem ver aqui, eu tenho o nome da obra, o percentual concluído e a soma do desvio orçamentário. Já nessa segunda aqui eu tenho o nome da obra, a soma da equipe alocada e a soma dos incidentes de segurança. Perfeito. Agora eu vou ensinar vocês aqui a como que a gente faz para criar um dashboard um pouco básico. Primeiramente aqui vocês vão criar aqui uma nova planilhazinha, podem nomear como dashboard. Agora para questões estéticas vocês vão aqui o Ctrl Shift, selecionam todas as células aqui. Vocês podem escolher aqui alguma cor que agrade vocês, pode ser aqui desde uma cor como essa, um azulzinho um pouco mais escuro. Esse aqui tá bonitinho, tá? Só para ser como base aqui do dashboard de vocês. Agora eu vou explicar para vocês aqui o que torna um dashboard interativo. A capacidade de você interagir com ele. Como que você faz então para interagir com esses dashboards? Para criar aqui numa tabela opções para você começar a interagir com ela e filtrar de forma melhor, digamos aqui. Primeiramente vocês
pode selecionar aqui qualquer célula da sua tabela, aqui na página de tabelas dinâmicas, é claro. Vocês vêm aqui em análise de tabela dinâmica, vocês vão ter aqui várias opções para vocês fazerem aqui. Vem aqui na parte de filtros e inserir uma segmentação de dados. Vai abrir para vocês essa caixinha aqui que vocês podem abrir e vocês podem pensar aqui o que vocês desejam utilizar para filtrar aqui. Com interesse, é lógico, nessa planilhazinha aqui que vocês têm do lado auxiliar. Ok? Algo que pode ser interessante é a questão da fase da obra, né? Vamos clicar aqui na fase da obra e pronto, eu tenho aqui um menuzinho de opções aqui para eu selecionar aqui com filtros. Por exemplo, eu quero ver apenas as obras que estão na fase de acabamento. Clico aqui. Essas 3 obras estão em fase de acabamento, evidentemente já estão bem avançadas aqui na obra. E eu consigo ver o desvio do orçamento aqui. As obras que estão na fase de estruturas aqui. São essas duas, já as finalizadas aqui, só tenho essa obra. As que estão na fase de fundação, bem no começo, e de instalações aqui. Eu posso aqui desativar os filtros para voltar ao normal. Também tem essa opção aqui de selecionar várias aqui. Como aqui já estavam todas selecionadas, eu estava desselecionando na verdade, né? Seleção múltipla aqui. Quero ver as que estão no acabamento e nas instalações, que são as mais avançadas. São essas aqui. Agora vamos pensar aqui nessa segunda tabela dinâmica aqui. Vou selecionar novamente uma célula aleatória dela aqui, qualquer uma que seja. Vou em ferramentas de tabelas dinâmicas, análise de tabelas dinâmicas, inserir segmentação de dados. Novamente abre aquela caixinha lá, vou aumentar aqui para vocês. Agora novamente, vocês têm que pensar o que é interessante vocês utilizarem para filtrar aqui os dados dessa tabela. Tá. Essa tabela aqui eu montei pensando na soma de equipe alocada, ou seja, quantas pessoas ali estão trabalhando naquela obra e os incidentes de segurança ali. Então, o que é interessante utilizar para filtrar ela aqui? Talvez o tipo de obra. Posso saber, com base no tipo de obra, como que está acontecendo os acidentes. Posso confirmar aqui, já tenho a minha caixinha aqui. Pensando aqui, obras comerciais aqui, tem apenas uma obra comercial. Obras industriais aqui, tenho 2 obras comerciais aqui. Um incidente de segurança. Institucionais aqui, nenhuma também. Residencial, um incidente de segurança aqui em 3 obras. Infraestrutura aqui, opa, olha só. Eu já estou com 6 acidentes aqui em 3 obras aqui. Ou seja, você já consegue ter uma noção aqui que em relação a incidentes de trabalho, as obras de infraestrutura que são um pouco piores, pelo menos para esse caso aqui desse exemplo, ok? Para tornar um pouco mais interessante aqui, eu vou alterar um pouco a nossa tabela. Vou tirar aqui o desvio orçamentário. Vou fazer uma nova tabela tirando o percentual concluído e ativando aqui o desvio orçamentário. Vou tirar aqui a equipe alocada e nessa de cima eu tiro o incidente de segurança. Agora, por exemplo, vou filtrar aqui por acabamento, as duas vão alterar aqui. Se eu quiser filtrar aqui por infraestrutura, essas duas também vão alterar, ok? Vamos começar agora a inserir os gráficos aqui na nossa função. Pronto, criei aqui, como vocês podem ver aqui, se eu clicar aqui nos filtros, não só os dados das tabelas mudam, como também os gráficos mudam. Agora vamos começar aqui a deixar isso aqui um pouco mais interessante. Vou selecionar aqui os meus gráficos, copiá-los, vir ao meu dashboard e colá-los. Ok.
Também vou selecionar aqui minhas caixas de seleção, copiá-las, virar o meu dashboard e colar elas. Vamos começar a trabalhar com isso agora. Agora vamos lá começar a deixar esses gráficos um pouquinho mais bonitos. Primeiramente vou apagar esse percentual aqui, vou vir aqui, design, adicionar elementos de gráfico, rótulos de dados e mais opções de rótulos de dados. Essa mesmo que eu queria, só para ficar o percentual aqui em cima. Pronto, um pouquinho mais bonitinho agora. Dei uma alterada aqui para ficar um pouquinho mais bonito os meus gráficos e ficaram dessa forma aqui. Para deixar esses gráficos aqui um pouquinho mais bonitos, vocês selecionam eles. Podem vir aqui em preenchimento de forma, escolher aquela mesma cor que a gente tinha lá no fundo, que a gente escolheu para o fundo das células, ok? Vocês podem vir aqui em página inicial, coloco em negrito aqui, vou colocar no branco para ficar um pouco mais bonito. Vocês podem ver se o negrito às vezes não fica tão bonito, mas vocês podem fazer isso aqui para todos os gráficos, ok? Agora outra coisa que vocês podem fazer aqui é clicar aqui nesses gráficos, clicar com o botão direito e remover esses botões aqui, que são esses botões de filtro aqui, ocultar todos os botões de campo no gráfico. Eles ficam apenas com o gráfico daí. Tá, agora vamos mexer um pouco nessas nossas caixinhas de segmentação aqui. Clicar com o botão direito, configurações de segmentação de dados, você vai ter essa outra caixinha aqui. Podem escolher aqui não exibir o cabeçalho, para ficar um pouquinho mais simples aqui, digamos assim. Outra coisa que vocês podem fazer é vir aqui em segmentação e escolher o estilo dela. Existem outros estilos aqui que podem ser um pouquinho mais bonitos para vocês, ok? Ok. Agora, como vocês podem perceber, como eu copiei e colei as planilhas anteriormente, se eu clicar aqui em acabamento, ou estrutura, ou o que for, nesses filtros aqui, eu vou filtrar apenas essas duas aqui. Se eu quiser filtrar as quatro, como por exemplo, eu clicar aqui em uma delas e alterar as quatro, o que eu preciso fazer? Posso clicar aqui com o botão direito, vir aqui em conexões de relatório, vai abrir essa caixinha aqui. Aqui eu tenho todas as tabelas dinâmicas que estavam disponíveis aqui na minha página de tabelas dinâmicas. Eu posso selecionar as outras aqui, dar o OK e pronto. Agora, se eu clicar em obras finalizadas, como vocês já viram anteriormente na aula, nós só tínhamos apenas uma obra finalizada. Vou clicar aqui, Residencial Green, tenho todas as informações delas aqui, ok? Tá. Uma coisa que a gente esqueceu aqui de incluir, a gente fez todos os filtros e etc. aqui nas caixas de seleção para fase, para o tipo de obra, mas a gente tirou os títulos aqui quando a gente estava deixando o gráfico um pouco mais limpo. Por isso aqui vamos adicionar aqui. Pode vir aqui em elementos do gráfico. Vocês podem vir aqui, tem todas as opções, é claro, mas título do gráfico. Muito importante, vou fazer isso para todos eles. Pronto. Agora nós temos aqui os filtros novamente, obras comerciais e tal, qual o tipo de obra, se elas já estão finalizadas, estão na fase de fundação, obras que já estão na fase de acabamento. Quais são as obras de infraestrutura que estão na fase de acabamento? Nesse caso nós só temos um aqui. Talvez não ficou tão interessante esse nosso gráfico, porque nós tivemos poucas obras aqui, apenas 10. Mas vejam só o nível de filtro que nós podemos ter quanto mais obras nós temos aqui.
Esse aqui foi o nosso dashboard que nós chegamos aqui no final da nossa aula. Agradeço pela atenção. Nos vemos na próxima. Até mais!